O que foi a Proclamação da República? A Proclamação da República aconteceu em 15 de novembro de 1889, que representou o fim do Segundo Reinado e o início do período republicano. Desde a Guerra dos Paraguaios, os militares fortaleceram com um grupo social que tinha uma participação na política. O Clube Militar do Rio de Janeiro se tornou um local para discussão sobre as causas republicanas. Utilizando o poder, Dom Pedro II impediu a participação militar na política brasileira no Segundo Reinado. E foi esse levante militar o responsável para a deposição do segundo imperador brasileiro. Quais são as causas da Proclamação da República? A Proclamação da República estão ligadas à crise do Segundo Reinado. Então foi um movimento republicano que apresentou como solução para uma crise e um apoio popular à pessoa do imperador, e seu governo já não era mais efetivo. A questão militar foi atrito entre Dom Pedro II e os militares, que, aproveitando a força da Guerra do Paraguai, eles quiseram participar da política brasileira. Dom Pedro II ele utilizou o poder e impediu essa participação. E o exército ele mostrava como salvador da pátria, como se fosse o único detentor da solução da crise enfrentada pelo Império. Então, a união entre Império e Igreja também foi um motivo de atrito entre Dom Pedro II e procurou seguir as normas vindas do Vaticano para combater a maçonaria. Vários bispos proibiram a participação dos maçons na ordem religiosa e, ao mandar prender um bispo, decidiu cumprir a risca, e a questão religiosa provocou um rompimento entre o imperador e o catolicismo. Por fim, o Império e consequente proclamação da República foi o fim da escravidão. A abolição aconteceu sem nenhum pagamento de indenização, e os fazendeiros romperam com Dom Pedro II e aproximaram-se do movimento republicano. Esses fazendeiros são chamados de republicanos de última hora. Deixaram o Segundo Reinado com o enfraquecimento do Dom Pedro II e sem um comando, sem uma liderança, e favoreceu o movimento das tropas de Marechal Deodoro da Fonseca, em 15 de novembro de 1879, ao decretar o fim do Império e instalar a República no Brasil. Quais são os objetivos da Proclamação da República? Desejava instalar a República após a proclamação da independência, várias revoltas da província no período imperial. Tinha a República como objetivo principal, e esse tipo de governo daria autonomia às províncias, reduzindo o poder. A forte repressão do governo imperial reduziu a chance de instalar uma república no Brasil. Então, os militares colocaram perante a sociedade, como salvador da pátria, aquele que poderia desenvolver com ordem e progresso, tendo conhecimento como uma fiadora de ações, e ganharam força entre militares e foi discutido o clube militar. Quem proclamou a República? Apesar de Dom Pedro II ser um aliado, Marechal Deodoro da Fonseca aproximou dos grupos militares, aliando com o positivismo, e assumiu a liderança dos republicanos em dia 15 de novembro de 1889 e comandou a tropa que depuseram Dom Pedro II. Marechal Deodoro da Fonseca chegou ao poder, os militares, que dominaram a política brasileira nos anos da República, e o Marechal tornou o primeiro presidente do Brasil. E seu governo e sucessor é o Marechal Floriano Peixoto, que são chamados República da Espada. Quais são as consequências da Proclamação da República? Com a chegada dos militares ao poder e a influência dos primeiros governos republicanos, e o fim do Segundo Reinado, extinção do poder moderador e a separação entre Estado e Igreja, que garantiu liberdade religiosa, mais autonomia para a província e transformaram-se em Estado. Uma questão religiosa e militar escravista que ajudou na Proclamação da República. Militares foram influenciados pelas ideias positivas e mostraram como salvador da pátria. A Proclamação da República aconteceu em 15 de novembro de 1889. A monarquia chegou ao fim e a era republicana teve início no Brasil, que instaurou o regime de presidencialismo, e o primeiro presidente foi Marechal Deodoro da Fonseca. Foi um resultado entre militares e civis que estavam insatisfeitos com a monarquia
e existia uma insatisfação entre militares com salário e carreira. E eles exigiram o direito de manifestar sua posição política, porque no período da monarquia, o imperador ou o rei, ele tinha que governar por muitos anos, o resto da vida. Mas eles queriam colocar fim a essa monarquia para que pudesse ter liberdade de manifestar suas posições e quando não estão contentes com um imperador e ser por um período de tempo. Então existia um descontentamento entre elite na política de monarquia e começava a exigir maior participação da vida eleitoral. E também foram forças ao movimento republicano que se uniram em um golpe que derrubou a monarquia e expulsou a família real do Brasil. A proclamação da República foi resultado de um processo de crise na monarquia. O regime monárquico começou a entrar logo após a Primeira Guerra do Paraguai. Um novo período de atores novos ideais políticos surgiu e ganhou força por meio do movimento republicano, e foi lançado no Manifesto Republicano as ideias que formou um grupo consistente e organizou um golpe contra a monarquia. A consolidação do exército como instituição profissional são fatores na crise da monarquia, que exigia pela modernização do país, fez com que muitos civis e militares chegassem na República à solução para o país, uma vez que a monarquia começou a ser considerada como incapaz para as demandas existentes. A insatisfação militar está relacionada com a profissionalização e eles começaram a exigir melhorias de sua carreira como reconhecimento de serviço presente no Paraguai, querendo melhorias salariais. E uma forte insatisfação em relação do envolvimento do exército brasileiro com a política, entendiam como tutores do Estado brasileiro que queria ter o direito de manifestar suas opiniões políticas. A monarquia também procurou censurar os militares e proibiu que manifestassem opiniões em jornais, e havia uma exigência entre militares para que o Brasil se convertesse em um país laico. As satisfações militares se reuniram ao redor e o positivismo, os militares passaram a reivindicar a ideia de que a modernização que o Brasil necessitava daria com um governo republicano ditatorial, e acreditava que era necessário escolher um governante que fosse conduzir o país no caminho, e esse governante poderia se afastar das vontades populares. O governo de Marechal Deodoro da Fonseca iniciou com a proclamação da República. Parcela de militares do exército encontraram insatisfeito com o imperador Dom Pedro II. Então, ocupado pelo Visconde de Ouro Preto, em relação às pautas militares, dos valores dos salários e baixos orçamentos recebidos, rebelaram e proclamaram a República. Os ideais republicanos eram estimados por frações oficiais do patente e constituíram a base importante para o estabelecimento da República, sendo realizado por militares. Deodoro da Fonseca, no processo da República, ele ocorreu devido ao alto grau de uma patente militar conquistada pela Guerra do Paraguai. O primeiro ato do governo provisório de Marechal Deodoro da Fonseca estabeleceu o caráter federativo, o anterior Império do Brasil, que passou a chamar de Estados Unidos do Brasil. A elevação da província e a adoção do federalismo e adotado para o país foram características que aproximaram da nova República Brasileira. Marechal Deodoro da Fonseca foi empenhado uma etapa provisória às instâncias política e administrativa e foi um símbolo nacional a ser modificado por uma bandeira, que substituiu o escudo imperial pelo Cruzeiro do Sul e pela inscrição positivista de Ordem e Progresso. A data cívica mais festejada passou a ser o dia em homenagem a Tiradentes. A proclamação da República foi um fruto da crise do Império que foram surgindo na sociedade brasileira. Essa insatisfação para o movimento republicano, como na base do planejamento de uma base de improviso, realizou um golpe que colocou o fim da monarquia. Considerar que essa crise da monarquia no Brasil iniciou logo depois da Guerra do Paraguai, que venceu a guerra, mas a monarquia saiu enfraquecida e os novos arranjos políticos estavam em formação no Brasil.
os militares exigiram em manifestar suas opiniões políticas, uma vez que passaram a enxergar como responsável da tutela do Estado, e havia insatisfação entre eles pelo fato do Brasil não ser um país laico, e toda essa questão fizeram abraçar o positivismo. Para o questionamento da monarquia por parte dos militares, grande parte deles passou a defender a modernização do país que fosse realizado com a república ditatorial, um governante que representaria o interesse do povo. Para agravar as situações e insatisfações dos militares, era incentivado por grupo da sociedade. Na política havia grande insatisfação com a monarquia e já era o principal estado do Brasil, que suas representações eram muito pequenas em relação ao estado da economia, como na Bahia, Pernambuco e o próprio no Rio de Janeiro. Então, na sociedade que desejava ter voz política, mas não conseguiu, porque o sistema político da monarquia era abertamente somente para os liberais, até tentarem incluir parte da sociedade, o eleitorado. Os problemas da monarquia criaram um grupo de insatisfação que passou a ver na República uma alternativa para o desenvolvimento do Brasil, que foi importante para o fortalecimento do republicanismo, que foram a fundação do partido e o lançamento do Manifesto Republicano. E era formado por um grupo de republicanos que estavam insatisfeitos com a política da monarquia por conta da centralização do poder e autonomia das províncias. Surgindo Manifesto Republicano, que tornou um banalizador do defensor da República do Brasil e defendia a ideia de que grandes males da província vinham da monarquia. E o manifesto criticava e propunha o federalismo como principal ação do benefício. A grande demanda da época do estabelecimento e a transformação do Brasil em um Estado laico, e uma das pautas que moveram a sociedade brasileira, e a grande maioria eram adeptas de ideias republicanas e a mobilização de defesa do movimento com a implantação da República. E havia insatisfação a respeito da sucessão do trono, que a princesa Isabel não era considerada uma pessoa ideal para assumir o trono e tinha a possibilidade que seu marido se tornasse imperador, mas também não era muito aceito, e chegou até a cogitar que seu filho mais velho fosse coroado, mas não teve um crescimento. Então havia inúmeras razões de insatisfação com a monarquia, a crise política somada à mobilização social que produziu à província uma mudança no regime. E grupos de defensores republicanos começaram a fazer ações nas ruas com a implantação da República. A monarquia proibiu essa manifestação e a conspiração contra a monarquia aconteceu em meio civil e militar. Então, movimentavam-se com a implantação da República no Brasil. O exército também era cada vez mais agitado pela possibilidade de agir contra a monarquia.